Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço o embaixador que comente aquilo que foi o telefonema mais importante dos últimos tempos, no início desta semana, entre Vladimir Putin e Donald Trump, onde, entre outros assuntos aparentemente mais prementes, também se falou da paz na Ucrânia. Como é que viu esse contacto? Que aparentemente é para continuar entre os dois presidentes. Eu acho que esta reunião tem uma parte que é aquela que foi tornada pública pelos dois lados, e tem uma parte que não foi tornada pública e que claramente é a parte mais importante da reunião. Esta reunião, no fundo, culmina três contactos que foram feitos, um diretamente na Arábia Saudita, entre uma delegação ucraniana primeiro e, o, e, o, e os americanos, e que depois criou um pano de fundo para duas reuniões no quadro da relação entre os Estados Unidos e a Rússia. Uma com o enviado especial americano que foi a Moscovo, e depois uma conversa telefónica entre os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países. E com estes três elementos ficou criado, digamos, o caldo de cultura necessário para um encontro telefónico entre Donald Trump e Vladimir Putin. É o segundo encontro telefónico desde que Trump foi eleito, e claramente este tinha na sua essência a definição do quadro possível de um acordo para a Ucrânia. Digamos, um pouco bizarro que esta conversa se faça sem a presença da Ucrânia. No fundo, costuma-se dizer se um país numa negociação não está à mesa, está no menu, e neste caso estava no menu, e portanto, digamos, há coisas que foram ali resolvidas e que muito provavelmente vão ser impostas à Ucrânia. Este é claramente a suspeita que a própria Ucrânia tem. Imediatamente após esta reunião houve uma declaração de Zelensky em que se mostrou preocupado pela circunstância de não estar incluído nestas conversas, e em particular disse: Trump sabe o meu número de telefone, liga-me quando quiser. Isto é, de facto, digamos, a prova provada de um certo mal-estar. Mas, enfim, os americanos escolheram esta metodologia. É uma metodologia que vai acabar por apresentar uma espécie de um pacote de natureza negocial, a que a Ucrânia será chamada a responder, sim ou não. E o que é curioso em relação a isto é a total e completa alinhamento dos europeus desta matéria. A Europa que esteve durante tanto tempo, durante estes 3 anos, ao lado dos americanos no fornecimento de ajuda à Ucrânia, e que se espera possa contribuir, nomeadamente em matéria das garantias de segurança, qualquer acordo possa vir a ter, não é ouvida nem achada nesta matéria. O que é que saiu desta reunião? Sob o ponto de vista público, a única coisa que saiu desta reunião foi um conjunto de platitudes a ler a comunicação americana. Por um lado, a ideia de que o Médio Oriente vai passar a ser um elemento central nestas negociações. O Médio Oriente deve-se ler, julgo eu, a Arábia Saudita, que os Estados Unidos querem transformar, no fundo, a Arábia Saudita numa espécie de plataforma para a sua ação no Médio Oriente, o que é interessante sob o ponto de vista de futuro relativamente aos interesses americanos. A ideia de que é preciso parar a proliferação de armas estratégicas, nomeadamente as armas nucleares. Uma ideia muito americana, que os russos terão concordado, isto é a leitura do documento americano, de que o Irão não deve ter condições para destruir Israel. Isso é um ponto importante, aquilo que foi dito. É importante que os Estados Unidos o tenham afirmado, e que tenham afirmado que a Rússia esteve de acordo relativamente a isso. É Não há aí sabido uma que pequena traição russa ao Irão, embaixador? não. Uma coisa é a possibilidade do Irão ser preservado como entidade. Outra coisa é o Irão ser preservado na sua capacidade de ser uma entidade agressiva face a Israel.
Quer dizer, são duas coisas diferentes e, portanto, os Estados Unidos podem, a Rússia pode, de certa maneira, manter o seu apoio ao Irão e essa ligação, como o António diz, na velha amizade que existe entre o Irão e a Rússia, mas isso não significa necessariamente que a Rússia subscreva a possibilidade do Irão ser um fator de agressão contra Israel, que é uma preocupação americana. Depois, a questão da troca dos prisioneiros. Depois a hipótese de enormes acordos económicos, o enormes são claramente uma expressão trumpiana que foi trazida para o texto, e depois, o que é um pouco bizarro para a dignidade de uma coisa deste género, a troca de o aviso sobre o início de jogos de hóquei sobre o gelo entre os Estados Unidos e a Rússia, que é uma coisa um pouco estranha para este tipo de comunicados. O que significa, na minha opinião, e tudo isto, digamos, a suceder àquilo que é o elemento essencial, que é a circunstância da Rússia ter acordado a entrar numa trégua de ataques a estruturas de natureza energética, que se pressupõe naturalmente que a Ucrânia deixará também de fazer os ataques que tem vindo a fazer às estruturas russas de natureza energética. Fora disto, e depois a ideia de tentar implementar no quadro destas negociações um acordo relativamente ao Mar Negro. Nós sabemos que no Mar Negro a situação da frota russa não é a mais brilhante, tendo em atenção que os ataques com drones feitos pela Ucrânia têm obrigado a frota russa a refugiar-se em zonas mais ao Oriente, e por isso mesmo, digamos, está criado aqui a base para uma negociação, para umas conversas futuras. Mas não está aqui nada, por exemplo, relativamente à entrada ou não da Ucrânia para a NATO, coisa que os Estados Unidos já disseram várias vezes que não estariam dispostos a promover. Em princípio é um assunto ultrapassado, não é? Não, não lhe parece, embaixador? Eu acho que sim, mas tem que ser dito, mas tem que ser escrito, e que tem que ser apresentado. Por outro lado, também nada foi dito sobre o levantamento de sanções, coisa que a Rússia vai provavelmente querer. Nada foi dito sobre os territórios, sobre a questão essencial, que é a questão dos territórios. E, portanto, há aqui coisas não escondidas. Dizia-se nas últimas horas, antes desta conversa, que os Estados Unidos poderiam vir a apresentar no quadro das Nações Unidas uma resolução no sentido de poder considerar, resta saber se depois essa resolução tem apoio global, se poder considerar a Crimeia como parte da Rússia, da soberania russa. Enfim, nada disto apareceu, o que significa, portanto, na minha opinião, que há uma agenda escondida. Há uma agenda escondida desta. Houve conversas sobre variados aspectos nesta reunião que não estão inscritos na agenda. A Rússia não foi parca não é na sua leitura, naquilo que tornou público relativamente aos seus interesses e à sua posição, não foi parca na lista que fez. E a lista russa é muito simples, é a lista clássica. É as causas profundas, as chamadas deep causes, root causes do conflito, aquilo que são as causas, a questão da NATO, a questão do alargamento e do acossamento que a Rússia considera ter sido feito ao longo das últimas décadas relativamente à sua segurança, que é uma coisa que a Rússia quer preservar, e portanto as garantias de segurança para a Rússia, no fundo é essa a questão. O fim do apoio militar à Ucrânia, que não está lá uma única linha, o fim do apoio em matéria de inteligência à Ucrânia, que preocupa muito a Rússia e que os Estados Unidos já tinham quebrado durante uns tempos, mas depois retomaram, e depois a Rússia avisou já que vai tratar algumas das ações feitas pela Ucrânia na sua incursão em curso como ações de natureza terrorista, o que significa, portanto, que vai tirar daí as respectivas consequências em termos da gravidade desses mesmos crimes cometidos eventualmente por soldados que eles tenham detido ucranianos naquela área. E, portanto, tudo isto é um pano de fundo em que, por um lado, a Rússia neste momento continua a manter, e esse é que é o ponto, a manter os seus ataques
terrestres e aéreos, ataques terrestres na zona do Donbass e aéreos em várias partes da Ucrânia. A Rússia não se limita, este acordo não limita rigorosamente nada à Rússia nesse aspecto, com exceção das infraestruturas de natureza energética, e a Ucrânia tem vindo a recuar progressivamente e a Rússia praticamente conseguiu tomar toda a zona de Kursk, que, vale aqui a pena lembrar, no verão passado foi uma zona em que a Ucrânia decidiu avançar por dentro do território russo, no fundo, para criar uma espécie, para duas coisas. Primeiro, para criar uma espécie de um contraponto para uma eventual negociação, era o território sobre território, embora o território de Kursk fosse uma coisa pequena, por outro lado, a Ucrânia na altura pensou poder diminuir a pressão das tropas russas no Donbass com essa incursão em curso, não conseguiu. A Rússia não, aparentemente, não reduziu a sua pressão no Donbass para acorrer à zona de Kursk. E a Rússia, então, entretanto, foi, ao longo destes meses, fazendo uma ação que agora praticamente está concluída. Portanto, eu diria que a incursão em curso não foi, sendo embora, digamos, uma ideia interessante do ponto de vista militar, não teve um grande sucesso. Estamos nisto, vamos ver que se esta reunião, eu acho que tão cedo não haverá uma reunião entre uma conversa telefónica entre os dois presidentes, o que pode é haver um encontro entre os dois presidentes, porque agora já estamos numa fase um pouco de maior afinação. Quando é que a Rússia é chamada, quando é que a Ucrânia é chamada a jogo? Bem, vai ser com certeza, vai haver uma chamada telefónica entre Trump e Zelensky. Quando é que os aliados europeus são chamados a jogo? Não sabemos. E em que forma, em que medida, e os aliados europeus, como já comentámos na semana passada, estão-se a organizar eles próprios no sentido de criar uma suposta força, uma coalition of the willing, uma coligação daqueles que estão dispostos a avançar, que tem já umas dezenas de países e que estaria preparada para intervir numa espécie de separação de forças dentro da Ucrânia, e a Rússia recusa em absoluto que países que estiveram ao lado da Ucrânia ao longo destes tempos, fornecendo armas e dando apoio à Ucrânia de toda a natureza, venham eles próprios a entrar dentro da Ucrânia, desequilibrando fortemente a Ucrânia. A Rússia quer não apenas neutralizar a Ucrânia, tirá-lo da NATO e que fique um país neutral, mas queria, e esse era o objetivo russo, não me parece que tenha condições para conseguir, desmilitarizar a Ucrânia, ou pelo menos dimensionar de forma em baixa aquilo que era, que são as forças armadas ucranianas. Não me parece que isso seja viável, mas enfim, logo veremos. Claro, é um assunto, evidentemente, para continuar a acompanhar. Obrigado, embaixador. Vamos ficar aqui pela primeira parte do programa de hoje. Voltaremos já de seguida, depois do primeiro intervalo. Até lá, obrigado.